Márcio Bottner, artista, diretor-presidente da Oca Laje, que cuida da gestão da EAV, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, da Casa França Brasil, fundador da Gentil Carioca, ex-professor por 8 anos aqui também da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ex-vice-presidente da Associação de Amigos aqui do Parque Lage. Na verdade, eu comecei estudando aqui no Parque Lage, fiquei 4 anos, cheguei a fazer um curso chamado de aprofundamento na época. Aí, logo depois eu engrenei e comecei a dar aula. Depois eu saí um pouco pela ideia de realmente focar totalmente no meu trabalho de artista. Depois o meu trabalho de artista começou a se relacionar com outros artistas. E de alguma maneira também eu comecei a me interessar em ajudar a produzir obras de outros artistas, juntos ou não. Depois resolvi mergulhar num curso que era uma espécie assim, de uma pós em marketing de cultura. E aí eu acho que já era um pouco um embrião de eu querer dar esse voo de pensar que o artista poderia ser um agente capaz de tocar, né, em vários braços do sistema. Depois, isso em 2003, veio um momento em que você não tinha um mercado dentro do Rio, você não tinha um espaço que tivesse artistas por trás. Veio a ideia desse encontro, né, com a Laura Lima, com o Ernesto Neto. No início tinha o Franklin Cassaro, depois logo em seguida nós 3, e aí isso veio e nasceu essa plataforma de artista, que é um espaço tocando o mercado, mas que também é um espaço que toca a rua, que toca a educação. Aí nasceu a Camisa Educação, um projeto da Parede Gentil e outros projetos. Nasceu anos depois, junto com o Marcos Wagner do Alalaô, e no meio disso tudo sempre a Escola de Artes Visuais, e eu participando, e eu depois voltando a dar aula, 8 anos dando aula aqui, uma paixão enorme. Depois veio em 2007 um convite para o Paulo Vieira se tornar o presidente da então Associação de Amigos, e ele logo convidou o Fábio Schwarzwald, o Guilherme Magalhães Pinto, eu e o Ernesto Neto. Quer dizer, o próprio Paulo já vislumbrava essa união entre colecionadores, artistas e também, no meu caso, um pouco produtor ou galerista, enfim, que tocasse esses braços e unidos, né, pensássemos o melhor para a escola. Você precisa cobrir a piscina, e aí você tem uma firma que vai cobrir a piscina. E essa firma vai pedir 30 mil reais para cobrir a piscina. Você tem um problema. Aí eu fico pensando hoje, por que não chama um artista para resolver esse problema? Aí esse artista vai lá, vai pensar um projeto, isso até aconteceu, um projeto incrível, que ele vai pegar caixas de madeira de feira, vai botar garrafas PET, vai botar um gelo seco, e isso vai flutuar dentro da água. E aí você tem vários desses caixotes, eles estão conectados, viram um palco e viram um acesso. E aí você tem um pensamento de um artista lidando com essa funcionalidade, claro que ele se dedicou pensando nisso, e com um custo muito mais barato. Como é que a gente dá a volta dentro desse circuito? A palavra-chave, quando você pensa num artista, é liberdade. Eu acho assim, se você pensa também no que se fala numa escola de arte, é liberdade. E assim, eu acho que se você pensa também o próprio sistema de arte, que por mais que ele possa ter os seus dogmas e tal, eu acho que a liberdade é fundamental, e cada vez mais a gente vê dentro do sistema esses agentes que vão criando seus vários braços dentro do meio. Então, assim, se você tem o olhar do artista, isso não quer dizer que você não possa ser, se você, claro, tiver algum estudo para isso, ou alguma direção, você poder ser um gestor,
né? E isso também porque você também, dependendo de onde você passou, você também foi um pouco produtor, e aí de repente, sim ou não, você pode ter que lidar com o mercado, e assim você pode ir permeando, e acho isso, se você olhar, temos vários exemplos hoje, no Brasil e fora, desses tentáculos da arte tal, que vão se ocupando, e tal, muito diferente de antes, onde você tinha uma função de que fulano é colecionador, ou é marchand, etc, etc, ou é um artista que só pinta quadra óleo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar a palavra liberdade como o grande motor da arte contemporânea. Agora, é claro e evidente, sem nenhuma ingenuidade. Eu acho que a gente sabe o quanto o mercado domina o sistema da arte, né? Então, assim, o que é muito bom, por um lado, sem dúvida, ele é um motor de uma engrenagem que faz vários desses agentes, né, estarem ganhando corpo, ganhando ações, né? Ao mesmo tempo, a gente também vê as misturas, claro, do mercado com os museus, com as instituições, com as escolas, com os artistas. Isso era algo embrionário e foi crescendo e ganhando um corpo. Então você não tem. Hoje é evidente que você vai observar e você vai ter um colecionador dentro de um board de 1, 2, 3 museus, e vai ser esse colecionador que vai ajudar essa exposição a acontecer, e nessa exposição ele pode ter obras suas, que pode ter nome de coleções na parede. Agora, eu acho isso absolutamente natural, quer dizer, isso é um movimento desses braços de que um vai apoiando e sustentando esse sistema, né? Desde que tudo fique muito transparente. Você não tem como dizer, não, o mercado ele é absolutamente parte necessário para tanto as instituições quanto para o desenvolvimento das carreiras dos artistas. Olha, eu acho que a grande questão é transparência. Né? Eu fico vendo assim, você não tem como, assim, se você tem uma capacidade e não são muitas pessoas que vão poder estar à frente de lidar com instituições e tal, você vai lidar com esse limítrofe e vira e mexe você tem questionamentos, né, de como é que foi essa ação, como é que foi aquela ação. Mas é uma questão muito clara, né, de você tá agindo com essa transparência, né? Quer dizer, então, eu acho que você cria todo um background. Então, eu não sei, né, no meu caso específico, né, eu vou chamar a Lisete Lanhado para ser a diretora, vou chamar o Pablo Leão de la Barra para ser o diretor. Claro que eu vou poder trazer as minhas experiências e a gente, ao mesmo tempo, temos uma comissão de ensino, temos uma comissão de projetos e eventos, tá? Então, assim, você cria nomes, referências para ambos, né? No nosso de ensino tem o Fernando Coccarelli, o Conduru, enfim, eu vou trazer depois aí todos os nomes. No de projetos e eventos temos Marcos Chaves, temos Guilherme Coelho, temos Ronaldo Lemos, quer dizer, então você começa a criar, né, um corpo que vai ajudar a pensar todo esse programa, né, e vai proteger também e vai legitimar todo esse programa. Tudo enquanto artista, eu trabalho enquanto artista, enquanto todas as ações, eu sempre penso em parcerias. Eu não acho, assim, no meu caso, pelo menos, ninguém faz nada sozinho. E acho que E acho que não acho que para você dizer como é que o artista ter sucesso, que isso é responsabilidade do mercado. Eu costumo dizer que se você for ver um artista de sucesso, você vai pensar que ele tem um equilíbrio entre as suas ações do mercado e as suas ações institucionais. Quer dizer, as exposições estão acontecendo nas principais instituições do Brasil, do mundo, e ao mesmo tempo estão nas principais coleções. Quer dizer, como é que, e ao mesmo tempo, cabe também ao artista
criar essas relações, né? Não existe mais você imaginar um artista romântico e tal, isolado dentro do sistema, no alto da torre de marfim. Não existe. O artista, ele sim, precisa do seu isolamento, ele não necessariamente, quero dizer que ele tem que viver como um político, longe disso, mas assim, longe também de imaginar que não existe também as relações a serem feitas, que as relações se dão do artista com o artista, né? Viva o artista, nada existiria, nada aconteceria do que estamos falando aqui na arte se não fosse o artista. E aí o artista se relaciona com um artista que se relaciona com outro artista. E aí vai se relacionar e vai trazer um curador. E esse curador, hoje é tudo misturado, curador e crítico, mas enfim, aí vai, e aí outro traz, e aí outro escreve. Às vezes o próprio artista vira curador que também escreve um texto crítico. E aí isso vai se misturando e de repente você traz uma pessoa que nunca pensou na vida em arte e era um cara que trabalhava em banco, um advogado, e aí ele vai, olha, ouve esses artistas falando que é curador e olha e fala, que coisa incrível, por que você não compra? Se você comprar vai ajudar isso a acontecer, e aí vai. E aí esse ciclo, ele vira colecionador. Né? Agora, e aí toda essa trama vai se dando justamente porque você se imagina de alguma maneira um artista polvo que vai ali e tal, no melhor sentido dessas conexões, dessa rede. Então assim, não dá para ficar imaginando quem está fora, você tem que estar mergulhando, você vai criar a tua rede, sabe? Você vai criar a sua rede. Isso não quer dizer que os artistas mais importantes e tal são os que estão com o seu valor de mercado e tal. Não é disso que eu estou falando. Assim, mas assim, não dá para imaginar que você não vai ter que criar algum tipo de circuito, algum tipo de rede para estar lançando a tua história aí no mundo, entendeu? Então a gente tem que também, eu acho que desmistificar um pouco esse isolamento, né, de que ou você está fora do mercado ou você está dentro do mercado, né? Da questão internacional, né, que sem dúvida eu acho que muito logo no começo, né, a gente começou a perceber que recebendo importantes diretores de museus, curadores internacionais, a única maneira, você tinha que ir para a casa deles, você tinha que devolver essa visita. E ao mesmo tempo o Rio fica tão longe, nós ficamos tão distantes. E aí isso foi um ciclo praticamente ininterrupto, né, de viagem, que você ganha um conhecimento enorme, uma troca enorme, e ao mesmo tempo a gente percebe como nós somos tão pequenos, como nós somos, né, um pequeno ponto, né, no meio do que é a cena de arte internacional, né? Tinha uma coisa depois que eu até dizia, mesmo quando eu ficava mais de um mês direto aqui, eu dizia que eu estava emburrecendo, porque você começava a ficar preocupado com a luz, com a conta que tem que pagar, com o pé da cadeira que quebrou, com a poeira que se formou em cima do local e tal. E aí, claro, isso fez eu também acho que você exagera quando fala de um embaixador e tal, acho que é alguém que estava ali querendo aprender, querendo trocar, querendo falar da importância da arte brasileira, também carioca, porque sempre tinha muito isso, né? Traziam muito na minha figura como esse espírito carioca, né? Várias vezes não me deixaram entrar em lugares pela cor das calças, inverno, era quase uma... Como é que pode? Quer dizer, então tinha um pouco esse espírito, ao mesmo tempo, quando você tinha que lidar e estar ali na reunião, você estava ali às 9 horas em ponto naquela reunião para falar com todos ali na maior seriedade e sem deixar uma brecha também para esse espírito brasileiro, carioca, também virar um espírito da bagunça e da desorganização, né? E sim
o espírito, novamente, da liberdade, o espírito da inovação, o espírito de, quem sabe, uma maneira diferente de poder pensar e fazer as coisas, né? E isso levou, você já perguntou sobre a questão de comitês, do comitê de Basel, Miami, que eu faço parte há uns 6, 7 anos, e eu vejo quase como uma função institucional, né? Você está ali, de alguma maneira, como um expertise, junto com, né, alguns dos colegas, galeristas mais importantes do mundo, lidando com um pensamento suíço, americano, que se aprende um monte, e ao mesmo tempo pensando o que é o Brasil, o que é a América Latina, o que são os países de língua espanhola, quer dizer, esse contexto no qual primeiro a gente faz parte desse desenho, e qual é a força disso e como defender isso também para um espaço de arte que tem um corte, né? Você vai falar do mercado, hoje os mercados é muito definido, né? Você tem, só pegando o próprio caso aí de Basel, você vai ter Basel Suíça, Basel Miami, Basel Hong Kong. Isso fica muito claro, né? O quanto você pula quando você está em Basel, você vai olhar, das 300 galerias, você vai ter 8 a 10 latino-americanas, quer dizer, você está falando de 2, 3%, enquanto você vai para Miami, você dá um pulo para entre 250 galerias, enfim, você vai ter como 16 a 20% latino-americano. E a minha luta é para que tenha mais. Quer dizer, claro que eu acredito na arte internacional, na arte da mistura. Esse é talvez um dos grandes problemas aí nossos, esse protecionismo de mercado, mas eles também protegem o mercado. Quando a gente vai falar de feiras, né, como eu falei, você vai para a base, você vai ter 2, 3% e tal, aqui abre mais, no caso de Miami, mas enfim, como é que a gente também pode, por isso que eu falo institucional, no caso, como é que tendo boas galerias, bons artistas, bons projetos, como é que você pode ter uma força, uma solidez, né, maior do pensamento artístico brasileiro dentro desses eventos, né? Eu acho que muitos passos foram dados, né? E esses passos aí vêm da presença dos artistas, sem dúvida, nos museus internacionais. Isso vem se dando aí. Você estava aí citando, né? Lígia, Mira, né? Mas vamos falar aí de vários, né? Cildo, Tunga, Neto. Vamos embora, né? Quer dizer, é uma presença muito forte. Ao mesmo tempo, claro que ela se dá num outro ritmo. Se você pensar o mercado também das galerias brasileiras, né? Indo, né, para Luiz Estrina, pegando lá tudo, né, um histórico que vai devagar, aí tem uma explosão que se dá com Marco Antônio, e quer dizer, começa uma pulverização, né, enorme, né, dessas redes, e ao mesmo tempo começa também os colecionadores, né, o mercado começa um crescimento, começa também os colecionadores começam a se internacionalizar, começam a fazer parte do board desses museus e tal. Agora, eu acho que a grande mudança que a gente precisa ter é interna, sabe? Eu acho que definitivamente está na hora, né, do Brasil, enquanto Estado, definitivamente entender a importância da cultura e valorizar a cultura, sabe? Pensar o que é uma lei de herança que você tem nos Estados Unidos,
pensar como é que você pode reverter aí bilhões aí de impostos em bens culturais, pensar em como é que a gente pode ter coleções internacionais também aqui dentro, tentar fazer essa mistura, entender que o nosso artista, quando está ao lado de um artista importante internacional, a consagração dos dois, é dos três, é dos cinco, se dá juntamente. Quer dizer, então assim, tem que ter um movimento, porque fala como é que a gente consegue, a gente vai fazer agora um movimento para a escola, uma celebração dos 40 anos, mas também um jantar beneficente, um leilão, algo que, né, os amigos do Parque Lage, os amigos da Casa França, enfim, não se está se reinventando a roda, mas como é que a gente faz com que isso seja absolutamente natural? Que quem estudou numa escola entenda que vai ter que doar depois do que recebeu, e quem está visitando essa escola também tem que fazer uma doação, porque é parte do seu patrimônio, do Estado, do seu país. Quer dizer, então essa educação a gente tem que dar, mas a gente tem que dar também mecanismos, né, práticos para que isso possa se germinar no Brasil. Aí a gente vai conseguir sim ter um Brasil não só rico em números como a China, mas assim, além de rico em números, com formação, sabe? Como uma árvore que vai ali nascendo, germina, cria os seus galhos, tem a sua copa e vai embora, sabe? Não só a copa que você não sabe onde é que está a raiz, entendeu? Porque tudo que acontece, toda a reverberação se dá pela força da nossa arte. Porque se você vai olhar para trás, vamos pegar década de 50 para cá, para a gente tal, sabe, de uma coerência a arte brasileira, de uma força histórica que não tem conversa. Por isso que mesmo que o Brasil e tal, depois, calma aí, e volta, isso estava acontecendo aqui, estava acontecendo também lá, não, calma, deixa eu ler, deixa eu estudar, porque de uma força. Então a gente está falando novamente dos artistas, com a sua força aí, claro, os críticos, os curadores legitimando isso, enfim. Então a gente tem uma história muito sólida. Então assim, falta a gente também agora dar mecanismos também para que esse mercado, esses colecionadores, os amantes, o cidadão também comece a entender que a cultura que é feita é dele, é dela e é parte de todos nós. Então assim, cabe sim o Estado, cabe lei, cabe pensar como é que a gente cria mecanismos para fortalecer, né, uma responsabilidade cultural de cada um, dos colecionadores, claro, que são os primeiros amantes e com possibilidades também reais, financeiras, mas também, né, o outro que vai doar o que puder doar porque se sente parte dessa cultura. Artista. Reúne os artistas. E aí você joga aí o caldeirão e aí você vai começar a pensar, né? Vai vir a palavra liberdade, vai vir a palavra criação, vai vir a palavra inesperado, vai vir a palavra incômodo, quer dizer, como é que e aí pensar nisso tudo, pensar a partir daí o mercado, do ponto de vista também do artista. Você lida como dentro do mesmo mercado, mas como é que você pode tentar pensar que uma feira de arte pode ser uma encruzilhada que está no meio da rua, né? Uma instituição. Como é que pensar uma instituição também do ponto de vista do artista? Como é que, enfim, joga o artista no meio e você vai ter a resposta.